Olá, vamos falar agora de planejamento. Então, como que a gente faz esse planejamento dentro do ciclo de PDCA, dentro do ágil? Algumas pessoas até dizem que o ágil não tem planejamento. Vamos equilibrar um pouquinho esse discurso, né? Vamos entender o que a gente precisa fazer, o quanto de planejamento a gente precisa ter. Ter planejamento é óbvio, vamos precisar planejar, vamos precisar nos programar de como as coisas vão acontecer, como que a gente vai fazer o nosso trabalho, né? Inclusive, citei para vocês o PDCA na aula passada e citei que tem planejamento. O ágil tem planejamento também. Agora, a gente precisa equilibrar isso. A gente não pode gastar tanto tempo fazendo planejamento. E aí, os métodos ágeis, eles vêm com uma linha onde ele muda um pouco esse paradigma de um planejamento muito excessivo, muito grande, né? Vinha-se muito numa pegada muito forte de planejamento. As pessoas colocando culpa sempre em falta de planejamento. Qualquer problema que se dava ou num projeto, ou num produto, num trabalho que fosse, as pessoas colocavam, faltou planejamento. Não planejou o suficiente, não conseguiu prever que certas coisas iam acontecer. Chegando a situações onde, inclusive, acidentes. Aconteceu um acidente e a pessoa fala, tinha que ter tido um planejamento de risco, um planejamento para evitar esses tipos de acidentes. Então, não necessariamente todos os problemas estão envolvidos com planejamento. Quando a gente olha, por exemplo, para a gestão de projetos, né? PMI, PMBOK, com uma gestão de projetos bem extensa, você percebe ali dentro do PMI, dentro do PMBOK, que quase todos os processos, quase todas as práticas, quase todos os pontos dentro do PMI reforçam muito a questão de planejamento. Você vai falar de comunicação, tem que planejar a comunicação. Você vai falar de integração, tem que planejar a integração. E assim vai. Tudo dentro ali da parte de projetos envolve um planejamento muito extenso. Já aqui dentro dos métodos ágeis, a gente vai tentar equilibrar isso um pouco. Porque num mundo que está mudando constantemente, a gente tem que ter um equilíbrio nesse planejamento. Óbvio, temos que ter planejamento, não é sem planejamento, né? Então, o quanto a gente consegue fazer de planejamento e execução, volta, planeja novamente e executa, planeja novamente e executa. Um dos exemplos que eu gosto muito de citar é como se você estivesse olhando uma cidade de cima, como se você estivesse bem alto na cidade e tivesse aquela visão de cima da cidade. Pode até ser na hora que você está em cima num avião, em algum ponto muito alto da cidade, ou num morro, ou numa torre, alguma coisa bem alta na cidade. E aí, quando você olha para baixo na cidade, você vê as coisas mais próximas de você com um pouco mais de detalhe, mas as coisas mais distantes com muito menos detalhe. E é um pouco desse sentimento que eu quero trazer para a gente nesse planejamento. O planejamento curto, planejamento próximo, a gente coloca mais detalhe nele, a gente planeja um pouquinho mais. Então, aquele ciclo que a gente vai fazer, a gente está fazendo um ciclo de PDCA, vai começar o próximo ciclo. Nesse próximo ciclo, a gente detalha, a gente entra num planejamento um pouco mais extenso. Mas o próximo ciclo, você basta ter um pouco mais de ideia. Você não entra num planejamento tão detalhado, mas você tem um pouco de ideia. Depois que eu terminar esse ciclo, eu acho que eu vou fazer um ciclo assim, depois eu faço um outro ciclo assado. Agora, daqui a 5 ciclos, daqui a 10 ciclos, não tem como você saber ainda com antecedência o que você vai fazer. Você pode ter uma noção de propósito, uma noção de em que direção você está indo, em qual produto você está criando, qual trabalho que você está fazendo, onde você quer chegar. Mas detalhamento, uma das coisas que a gente tem um pouquinho de restrição é como que você vai dizer daqui a um ano que você vai conseguir gastar 2 horas de uma específica tarefa no dia específico. Não dá, né? Não dá para você fazer um detalhamento tão alto de uma atividade que vai acontecer daqui a um ano. O mercado vai mudar, as coisas vão mudar, a velocidade com que as coisas estão acontecendo hoje em dia está muito rápido, tem muito envolvimento que faz com que essas mudanças aconteçam. Então a gente vai planejar um pouquinho mais gradativo. Tá? Então eu queria que a gente tivesse esse pensamento, saísse um pouquinho do paradigma de que a gente precisa planejar extensivamente, que todos os problemas estão envolvidos em planejamento e que a gente precisa resolver todos eles com planejamento. Vamos sair um pouquinho desse paradigma e vamos tentar entender um pouco mais o ambiente, entender mais as coisas, planeja um pouco, executa. Essa execução, aí você com essa verificação, esse aprendizado que é gerado, amplia o seu planejamento no próximo ciclo e você vai gradativamente incrementando
implementando esse planejamento. E aí a gente vai tendo um pouco mais de produtividade com isso. Por quê? A gente diminui um pouco esse planejamento extensivo, porque inclusive ele gerava um certo desperdício, gerava inclusive uma inércia. Muitas vezes a gente ficava planejando tanto que a gente ficava até com medo de entrar em execução. Então a gente precisa planejar o suficiente para a gente estar confortável, para a gente saber o que vai acontecer, mas não ser um planejamento tão extensivo que a gente perca muito tempo e nem que provoque uma inércia. Então a gente faz um pouco de planejamento, executa, aprende e assim vai. Beleza? Obrigado, pessoal.